Aproveitando o seu retorno, então, aqui no ND Notícias, Paulo, esse final de semana teve um assunto que ocupou bastante o espaço, né? A cantora Bebel Gilberto pisoteando a bandeira do Brasil. É lamentável, isso aí até ficou disputando com as convenções, né? Esse episódio chato e lamentável. Olha só. Olha, existe uma avaliação no campo da psicologia de que a primeira reação é a que vale, pois revela você na essência. A segunda é a reação pensada e produzida, tentando maquiar os fatos. A cantora Bebel Gilberto, que é sobrinha de Chico Buarque, mostrou ao pisotear a bandeira do Brasil, que a gente acabou de ver, sua verdade. Transferiu para um dos símbolos do país seu ódio, sua indignação. E quando se desculpou, ela voltou a destilar suas contrariedades, se concentrando muito mais no que considerou munição para a extrema-direita, o que ela fez. Esse foi o foco principal de suas desculpas. O fato é de que ela pisoteou a bandeira do Brasil num total desrespeito ao país, numa atitude política exacerbada pelo ódio e pela ignorância cívica. A bandeira não é Bolsonaro, nunca foi. Embora ele fez com que a bandeira do Brasil fosse mais identificada com os brasileiros. O seu adversário, Lula, tem identidade, sempre teve, com a bandeira vermelha, que está escondendo agora na campanha. Há um decreto-lei de 1969 que define como crime contra a segurança nacional destruir ou ultrajar a bandeira ou símbolos nacionais quando expostos a lugar público. A pena é de detenção de 2 a 4 anos. Como também existe uma lei, a 5.700, de 1971, que prevê a execução do hino nacional nas escolas. Primeira porta de entrada para a prática do civismo. Mas muitas dessas portas estão fechadas, com as escolas mais preocupadas com a colocação de banheiros multigêneros e com a linguagem neutra, onde tudo isso seria até fortalecido distante de preconceitos, caso o respeito pelo país e seus símbolos fosse evidenciado. Universidades cansam de promover eventos, e agora tem as redes sociais, né, onde a nossa bandeira é rasgada ou queimada e nada acontece. Teve isso aqui também, ó. Um tempo atrás, em Feira de Santana, Bahia, a cantora da banda Travestis, Tertuliana Lustosa, cortou e queimou a bandeira do Brasil durante um show. Pois é, mas daí pode, né? Era contra Bolsonaro. É impressionante como um segmento do país faz questão, incluindo os togados imperiais, de ir lá para fora falar mal do Brasil, mentir e ultrajar seu povo e seus símbolos. Isso sim é ato antidemocrático. Isso sim caminha paralelo ao ódio. Mesmo contrariado com os inquilinos do poder atual, a bandeira sempre tem que estar acima de todos nós. Ela é o símbolo da nossa pátria. Quem não tem respeito pela própria bandeira, eu tenho certeza que não tem respeito e consideração pelo país e pelos brasileiros. Não se trata apenas de respeito, mas de orgulho e amor pelo país em que nascemos. E com um detalhe, né? Os políticos não são o Brasil. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, voltou a atacar com veemência quem questiona a lisura das eleições. Pois é, né? Isso aí já está ficando cansativo, porque sempre arrumam uma fórmula, mesmo não sendo contestado, para
atacar. É impressionante a dedicação do ministro Edson Fachin em manter um clima de instabilidade em relação às eleições. É eles que estão criando esse clima. Vira e mexe, distante de contestações, ele volta a alfinetar e ameaçar os defensores de uma maior transparência na auditabilidade do voto. É isso que está sendo defendido. Não está sendo atacada a urna, nem o sistema eleitoral. É a auditabilidade do voto. E claro que daí há uma reação com eco num segmento que busca reverberar esse clima de desconfiança, levando para o campo do golpismo. Agora entramos nisso. Agora estão produzindo manifestos pró-democracia, assinado pela Federação dos Bancos, assinado pela Federação das Indústrias de São Paulo, impondo um círculo de medo onde não há nem espaço para golpe. Não existe isso. Querem criar isso, criar um fantasma de que a democracia está correndo riscos no Brasil. Mas quem está colocando em risco a maior reconquista do brasileiro depois de um período de regime militar? Daí a pergunta, quem realmente está colocando em risco a democracia? O fato de defender uma maior transparência do voto significa atentar contra a democracia? O fato de relatar investigações da Polícia Federal sobre a invasão de um hacker no Tribunal Superior Eleitoral, que foi estranhamente silenciado, é atentar à democracia? Em nome da imparcialidade, o ministro Fachin declinou do convite do presidente Bolsonaro para a reunião com os embaixadores. Posição naturalmente respeitada de imparcialidade, mas, de repente, a imparcialidade foi para a gaveta, quando ele se reuniu ontem, terça-feira, com advogados ligados ao grupo Prerrogativas, que é pró-Lula, e está organizando um evento agora em agosto pela democracia e pela não violência na política. E, mais uma vez, nessa reunião, diante de apoiadores do ex-presidente, o togado imperial elevou o tom, afirmando que o Tribunal Superior Eleitoral não vai tolerar negacionismo eleitoral. Voltar ao termo lá da pandemia, como bem articulado. Pelo visto, para o ministro Fachin, sinônimo de transparência é ataque. Será que está defendendo as urnas ou protegendo alguma candidatura? Desculpe, mas fica visível. Principalmente porque essa candidatura existe por garantias do próprio ministro Fachin, que abriu a porta da descondenação. Virou uma ladainha em defesa de uma democracia que não está em risco, mas, de repente, quem está correndo risco é o nosso país, com essas manifestações produzidas num foco muito visível, buscando introduzir muito mais o medo. A discussão não é em relação à confiabilidade das urnas. Elas são confiáveis. É um orgulho as urnas eletrônicas no Brasil, mas sim sobre a evolução e garantia de transparência do voto. Mas as reações exacerbadas dos togados, essas reações começam a colocar em risco, inclusive, a confiabilidade da justiça eleitoral. A gente fica desconfiado com tudo isso, até porque transformam avanços em ataques e dúvidas agora resolveram transformar em golpe. Estamos falando de política, vamos continuar falando de política, campanha eleitoral se aproximando, mas o cenário é desacreditado. Lamentavelmente, né? E tem razões para isso, né, Kelly? Tem razões para isso. Dá para afirmar, sem medo de errar, que um dos principais fatores que tornam a classe política desacreditada
é a falta da verdade. Olha, faz muito tempo que a classe política brasileira caiu em descrédito perante a população, embora a política seja imprescindível para a vida em sociedade. Por mais que rejeitamos, é impossível funcionar sem a arte da boa política, que em parte desapareceu dando lugar a balcões de negócio num toma lá da cá até criminoso, onde a ética e a moral ficam debaixo da mesa, que sustenta os cifrões de acordos espúrios. E não fica só na mentira deslavada, não. Mudam de opinião a cada troca de camisa, buscando vantagens, visando sustentar no poder. Agem conforme as conveniências. Alguns exemplos que confirmam essa triste realidade. O senador campeão de ações no STF, Randolfo Estridente Rodrigues, declarava que Dilma Rousseff era o maior estelionato dos últimos 30 anos no país. Hoje ele é um dos coordenadores da campanha de Lula. O ex-presidente Michel Temer, que praticamente coordenou o impeachment de Dilma Rousseff, declarou dias atrás que ela é honestíssima. Foi bombardeado pelos petistas. Daí voltou atrás, dizendo que não tem acordo com o PT no primeiro turno. E está sendo agora cotado como terceira via dentro do próprio MDB, de repente puxando o tapete de Simone Tebet. É assim que funciona a podre política. Interesses pessoais falando muito mais alto. Mas o mais emblemático nesse jogo de uma política rasteira é esse senhor aqui, o ex-tucano Geraldo Alckmin, que afirmava que Lula era o maior corrupto do Brasil e que tentava voltar à cena do crime. Agora é vice na chapa com Lula e produzindo os maiores elogios transbordantes. Mas ouçam só. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O maior líder popular deste país, Lula! O presidente Dilma é uma pessoa honrada, uma pessoa séria. Como é que a gente vai acreditar numa política assim, gente? Como é que a gente vai confiar nesse tipo de gente? São pequenos exemplos entre um turbilhão deles. Vocês devem lembrar, é claro, do relatório da CPI dos respiradores, que condenava o governador Carlos Moisés. Depois, deputados ferrenhos opositores ao governo do Estado viraram aliados. Viraram aliados da noite para o dia, absolvendo o governador do impeachment. Hoje fazem campanha pela reeleição de Moisés. E tem João Dória também, esse é fantástico, que em 2018... chamava Bolsonaro de líder, corria atrás do Bolsonaro. Depois de eleito governador de São Paulo, genocida era um dos ataques mais brandos que Dória tinha contra Bolsonaro. Por sinal, Dória acusava Lula de bandido. Agora, chama de inteligente, diz ter respeito por ele. São doutores em hipocrisia e de uma política condenável. Fiquem atentos. Todos nós, né? Porque os lobos vestidos de cordeiro voltaram à cena. Está começando mais uma campanha eleitoral. Paulo de volta aqui no estúdio. Paulo, pesquisadores do laboratório ali da UFSC, né, criaram uma nova situação aí que foi um veículo movido por energia solar. Não se usa combustível. É um importante avanço, com certeza. Fundamental. E dando exemplo, né? A Universidade Federal e seus pesquisadores dando um exemplo. Olha, apesar da redução do preço dos combustíveis, já chegou até aqui, já chegou a mais de 17%, o que não deixa de ser uma vitória do governo federal devido à
digamos, a insistência do presidente Bolsonaro em cortar impostos e estabelecer reajustes na Petrobras, dentro de um critério distanciado do lucro, sair da dependência dos combustíveis fósseis é uma realidade que não tem mais como retroceder. O carro elétrico vem evoluindo e a transição da frota de veículos movidos a combustão para modelos elétricos está sendo uma tendência sem volta. Embora o Brasil tenha um parque produtivo importante, ele tem que estar mais inserido nesse contexto. O país ainda não tem uma infraestrutura adequada de eletrovias que viabilizem a circulação desses veículos. É importante uma agenda de incentivos ao setor pelo governo federal, com isenção fiscal que permita baixar o preço dos carros. Hoje ainda muito elevados e distanciados de uma intenção de compra mais abrangente, ou melhor, de venda mais abrangente. Não há estímulos além da alternativa para reduzir as emissões de carbono no ambiente. O Brasil precisa, em primeiro lugar, planejar o futuro das nossas indústrias. Em maio, esse ano, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou um projeto criando políticas de incentivo tributário à mobilidade elétrica. É um avanço importante, mas ainda há muito a ser perseguido. Por exemplo, a isenção de impostos de importação para carro elétrico, que existia desde 2016, deixou de valer no início deste ano. Há projetos no Congresso zerando os impostos, como também criando incentivos fiscais para compradores de veículos elétricos. Mas, além disso, tem a criatividade e a competência do brasileiro. O primeiro protótipo de um ônibus que funciona a partir da eletricidade gerada do sol. Esse protótipo foi apresentado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, com apoio da WEG, Marco Polo e Eletra. Esse aqui, ele percorreu 100 mil quilômetros sem precisar abastecer. O e-bus é totalmente elétrico, movido a energia solar. Os estudos prosseguem com a meta de, num futuro próximo e que chegue logo, oferecer esse avanço tecnológico do ônibus solar como forma de garantir a mobilidade sustentável no transporte público, não só daqui, mas de todo o país. O futuro nesse segmento já chegou faz tempo. Aquela lixeira o lixo orgânico, o interessante é ver aquela lixeira vazia. A gente não tem que jogar fora a comida, a gente tem que comprar exatamente o que a gente vai consumir. Agora, a reportagem abordou as mudanças de hábito alimentar essas mudanças são impostas pela inflação, onde, para garantir o feijão e o arroz na mesa, de repente se tira a carne. E essa mudança está inserida na insegurança alimentar. Esse é o primeiro estágio. Depois agrava, caso não haja uma política que limite esse avanço. É incoerente, é inaceitável um país que alimenta parte do planeta ter seu povo de prato vazio. É inadmissível que se vá dormir com fome. Mas se inclui também nesse universo negativo o empresário aproveitador e de interesses escusos, quando usa esse momento complicado para ganhar benefícios extras, elevando preços além do empurrado pela inflação. E como tem. O Brasil saiu em 2014 do mapa da fome da ONU, com políticas implementadas nos governos Lula e Dilma. E isso é um fato. Isso foi um marco importante do governo Lula no combate à fome no país.
E isso foi aprimorado também na gestão Dilma Rousseff. Tanto que a insegurança alimentar desse período, a insegurança alimentar foi reduzida em cerca de 25%, onde a maior redução alcançou pessoas que viviam em extrema pobreza. Vocês viram os dados da matéria, né? Santa Catarina, essa Suíça brasileira, com pessoas na extrema pobreza. Esse indiscutível, indiscutível, esse maior legado do governo do PT é indiscutível. Só que, infelizmente, acabou se perdendo em desvios, ilicitudes, corrupção e depredação do país. Como deu tirou e as importantes conquistas foram se perdendo. E hoje, o mapa da fome volta a atormentar os brasileiros. As causas a gente pode listar aqui, são diversas, tanto internas como externas, e muitas delas importadas, mas exigindo do governante de plantão ações eficientes e urgentes. Atualmente, o programa do governo federal, Alimenta Brasil, é uma das frentes de combate à fome, comprando alimento de agricultores, produtores familiares, extrativistas, pescadores e povos indígenas como uma forma de incentivar a atividade e levar comida à mesa do brasileiro. Mas isso não basta se não tiver sintonizado com um crescente processo de inclusão social. Isso é muito mais importante do que guerrinha com o STF. E um deles é o programa Primeiro Emprego, em relação à inclusão social. Para o brasileiro do despertador, que é a imensa maioria, o que se leva em consideração agora é a comida no prato. E isso estará em evidência nessa campanha eleitoral. Porque, infelizmente, isso é uma realidade também, a maioria dos brasileiros continua trabalhando não para usufruir, mas para sobreviver. Cabem aos candidatos propostas e não narrativas eleitoreiras que superem essa indignidade da falta de comida no prato. E você, todos nós, somos juízes e o voto é a nossa sentença.